Olá, meus amigos, irmãos em Cristo, irmãos de outras denominações e pessoas até de outras religiões. Eu vim agora trazer uma palavra muito simples de uma coisa que acabou de acontecer agora na minha vida, não tem muito tempo, e eu acho muito importante agora trazer essa palavra que é a respeito sobre humildade de espírito. Eu tenho visto muitas das vezes no meio evangélico um sentimento que até é um sentimento brasileiro, no nosso país tem muito isso, de que às vezes uma pessoa que fala um pouco diferente daquilo que nós pensamos, ele é colocado como um opositor, como adversário e até como inimigo. E para você entender o que eu estou falando aqui agora, eu vou ler uma passagem que Jesus nos deu das bem-aventuranças, que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Em Mateus 5, Jesus está escrito na palavra de Deus: E vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Meus irmãos, para que nós venhamos ter uma humildade de espírito, nós temos que tirar alguma coisa que está até na nossa sociedade. Está na nossa sociedade, não está não só nas igrejas, porque muitas das vezes a igreja é um reflexo do que é a sociedade. E no país em que nós vivemos, nesse Brasil, qualquer pensamento contrário, qualquer pensamento diferente do meu, eu acabo colocando aquela pessoa como meu inimigo, como meu adversário, como um rebelde, como um opositor, e isso não é verdade. A palavra de Deus nos ensina em vários casos que quando uma pessoa tem um pensamento diferente do seu líder, diferente do cabeça, era aquilo que o líder estava esperando. O que eu estou querendo dizer? Nós líderes, nós temos que saber ouvir algumas pessoas. Nem todas, e nós sabemos disso, porque existem pessoas que ela vem com um pensamento para denegrir a obra, denegrir a visão. Existem pessoas perto de nós que Deus nos dá uma visão, e por a gente ouvir algumas pessoas, essa visão acaba sendo deturpada, mas não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de pessoas que às vezes até parece que bateu de frente com a gente, mas na realidade ela veio nos trazer uma resposta que nós estávamos esperando. Você que é líder, você que tem algum ministério, você está na frente de algum ministério, cuidado com as pessoas que de repente elas vêm com ímpeto falar com você. Porque às vezes esse ímpeto foi justamente o que você pediu a Deus. E uma coisa muito simples, eu sempre me lembro dessa palavra que está escrito lá em Mateus 16. Em Mateus 16, Jesus ele faz uma pergunta e ele fala: o que os outros estão falando de mim? O que os outros estão dizendo quem eu sou? E aí alguns apóstolos ali, para não falar aquilo que estava no coração deles, eles falam o seguinte: Jesus, alguns estão falando que o Senhor é João Batista, alguns estão dizendo que o Senhor é Elias, Jeremias. E aí vem Pedro, e Pedro fala assim: Senhor, de repente o Senhor vai até me repreender, mas para mim tu és o Filho de Deus, tu és o Cordeiro de Deus, tu és o Filho do Deus vivo. E aí Jesus fala para ele: bem-aventurado é você, Pedro, porque você teve o ímpeto, teve a decisão de vir falar comigo. Meus irmãos, você que tem orado a Deus por uma resposta, fique muito atento às pessoas que se aproximarem de você, porque essas pessoas que vêm com ímpeto, com uma vontade, são pessoas às vezes que vêm trazer a resposta que você tanto espera. E nós líderes, nós que temos alguma liderança, nós temos que ter essa humildade de espírito, de entender com clareza que aquilo ali é a resposta. Muitas das vezes, meu irmão, a resposta ela não vem embrulhada do jeito que a gente quer. Muitas das vezes nós queremos tudo muito bonitinho, e às vezes o embrulho que Deus nos dá é simplesmente com aquele antigo papel de pão. Hoje não existe mais isso, mas quem é mais antigo se lembra daquele famoso papel de pão, não é, que se enrolava na padaria para levarmos para as nossas casas. Às vezes nós queremos uma resposta de Deus com um embrulho muito bonito, com um lacinho vermelho, e às vezes Jesus, ele nos manda um Pedro. Às vezes Jesus, ele nos manda um João. Às vezes Jesus, ele nos manda um Paulo.
nervoso, mas que nos dá a resposta que nós precisávamos. E que nós devemos ter essa humildade de entender isso. E quando eu falo isso, não falo somente do meio evangélico, porque eu tenho visto algumas pessoas de outras religiões me trazendo coisas, me ensinando coisas que realmente eu fico muito surpreso. E nós temos que ter essa humildade de espírito de receber, porque muitas das vezes nós fantasiamos na nossa mente a resposta daquele jeito, daquela forma, e às vezes Deus, Ele nos dá uma resposta totalmente diferente, e que nós devemos ter essa humildade de espírito. Às vezes, aquele pensamento, aquele jeito daquela pessoa é a resposta de Deus para as nossas vidas, e que nós devemos ter essa humildade. Eu ainda vou falar muito mais sobre esse assunto, porque no país em que nós vivemos, qualquer palavrinha contrária, a pessoa é colocada como inimigo. Nós estamos vivendo isso nesse país. Qualquer coisa que se fale, qualquer coisa que se diga, diferente do governo, diferente de partido, diferente de líderes, é taxado de rebelde. Nós sabemos sim, claro, que existem sim rebeldes. A própria palavra de Deus fala isso, mas não é isso que eu estou querendo dizer. Nós temos que tomar o cuidado de que Deus nos mandar um discípulo, Deus nos mandar um canal de bênção e a gente taxar ele de rebelde. Nós temos que ter cuidado. Pedro foi um homem de muito ímpeto, mas foi um homem que realmente ajudou muito o ministério do Senhor Jesus, e que nós devemos ter essa humildade. Cuidado, você que é líder, as pessoas que estão sendo enviadas a você, porque ela não vai vir do jeito que nós esperamos, ela vai vir do jeito que Deus quer. Que você guarde essa palavra no seu coração, e se você está procurando uma resposta de Deus, essa resposta de Deus pode estar num Pedro vindo para você, pode estar vindo com pessoas a você, e você às vezes está esperando que a resposta vão vir de outras pessoas. Que você guarde essa palavra e que você entenda que nem todo pensamento diferente do seu é rebeldia ou oposição, mas ela pode ser a resposta de Deus para aquilo que nós estamos esperando. Um exemplo claro que eu quero te dar é no ministério em que eu faço parte. Eu sou terrível com obra física. Eu falo que eu não consigo colocar um parafuso na parede. E muitas das vezes eu chego lá, eu tenho um projeto, eu oro, e aí eu chego para algumas pessoas e falo, eu gostaria de fazer isso aqui. E aí eu já imagino já o material, e eu já faço orçamento, e aí vem uma pessoa e fala assim para mim, pastor, por mim eu faria com esse material, um material muito mais barato. Por mim, pastor, eu faria desse jeito, de uma forma muito mais simples. E aí eu olho o que eu faria, e eu olho o que a pessoa faria, e eu vejo que a pessoa está certa. Ter humildade de espírito é isso. É muitas das vezes nós fazemos até um projeto e entendermos que o projeto da outra pessoa é o melhor. Isso é humildade de espírito. E muitas das vezes, meu irmão, na minha vida, no meu ministério, existem pessoas até de outras religiões vindo e falando assim, pastor, se eu fosse o senhor, eu faria desse jeito. E não é que essa era a melhor resposta que eu precisava. Tenhamos humildade de espírito. Nem tudo que vem a nós é oposição e rebeldia, mas pode ser bênção para as nossas vidas. Guarde isso sobre o seu coração. Eu vou comentar isso uma outra vez, mas fica só essa palavra. Ore ao Senhor, busque a Deus, porque eu vou te falar aquilo que às vezes vem com muito ímpeto. É a resposta e é o bradar de Deus nas nossas vidas. Pode ser bênção nas nossas vidas. Que Deus te abençoe, graça e paz, e que Deus te leve a lugares altos nesses dias, em nome de Jesus. Amém.